Bruce Springsteen, som escolhido a dedo aí para o nosso tema de hoje, crime e terrorismo. Pessoal, como vocês sabem, foi promulgado aí para presidente da República a Lei 13.260 de 2016, tá? Ela recentemente, dia 17 de março de 2016. Esse projeto de lei, ele vem, eu já havia feito um artigo a respeito dele. Quem teve a oportunidade de ler, né? Vou repetir, foi promulgado agora dia 17 de março de 2016, a Lei 13.260 de 2016, crime de terrorismo. Pessoal, essa legislação, ela recebeu um processo, foi objeto de um processo legislativo em regime de urgência, né? E ela foi feita às pressas, foi feita de uma forma bem assodada. Eu havia já publicado um artigo, quem quiser ver um artigo no Conjur, publiquei esse artigo dia 10 de março de 2016, e com o seguinte título, né? A assodada tipificação do terrorismo no Brasil não contempla a complexidade do tema. Quem quiser pegar, é só jogar Conjur, Carlos Eduardo Pellegrini, vocês baixam esse artigo. Pessoal, é o seguinte, nós precisamos analisar o terrorismo com base nas convenções internacionais. Primeira convenção sobre a matéria, o Brasil foi signatário de mais de 12 convenções internacionais na fase pós-guerra, desde a década de 60 até agora. Mas eram aspectos pontuais do terrorismo, como explosivo, tráfico de explosivos, gases, apoderamento de aviões, enfim. Mas a grande convenção que o Brasil foi signatário sobre essa matéria foi a Convenção de 1999, Convenção da ONU, sobre prevenção e repressão ao financiamento ao terrorismo, né? O Brasil foi signatário dessa convenção em 99. Ocorre que até agora o Brasil não tipificou a conduta de terrorismo. Ele apareceu na nossa legislação mencionado como atos de terrorismo lá no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170/83. Lá existe um conceito de atos praticados, né? Ele não fala quais são esses atos, mas ele fala praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo. Está lá no artigo 20 da Lei 7.170 de 83. O importante, pessoal, é saber que o terrorismo, depois dessa Lei de Segurança Nacional, ela foi citado como um crime precedente à lavagem de dinheiro na Lei 9.613 de 98, né? Mas, apesar de ser citado na lei de lavagem, como não havia alguma tipificação, para muitos autores não entendiam que não havia essa tipificação. O que o Supremo entende? O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria e reconheceu que na doutrina esse tema é polêmico. Alguns doutrinadores, como Alberto Silva Franco, Júlio Fabini Mirabete, Paulo Lúcio Nogueira, Guilherme Souza Nucci, entende que o artigo 20 até então da Lei de Segurança Nacional, 7.170/83, estava em vigor, ou seja, foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, né? O Supremo Tribunal Federal já tinha se manifestado sobre essa matéria, mas em questões de extradições, envolvendo extradição de estrangeiros. Por quê? Porque em razão do requisito da dupla tipicidade, ou seja, quando um Estado estrangeiro solicita a extradição de determinado cidadão do seu país, há como requisito objetivo para o Supremo Tribunal Federal analisar esse pedido de extradição, constatar se há dupla tipificação, ou seja, se há tipificação lá no país e a tipificação aqui.
Quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar esses pedidos de extradição, ele entendeu pela vigência desse artigo 20. Ocorre que esse fenômeno, o terrorismo, um fenômeno criminológico, é um fenômeno mundial, mas não com muita incidência no nosso país. Porque o nosso país ele é um Estado, uma república federativa pluralista, né, cosmopolita, onde recebe cidadãos do mundo todo, né, e para fins de residência e domicílio. Haja vista que nossa lei de estrangeiro é lá da década de 80 e não houve alteração nenhuma. Agora, essa lei foi levada a regime de urgência por quê? Qual que é esse questionamento? Até um questionamento filosófico em relação a isso, né, os porquês da vida. Foi levada a efeito em razão dos grandes eventos. Nós estamos prestes a iniciar as Olimpíadas. Nós estamos prestes a iniciar as Olimpíadas. E nesses termos e nesses compromissos internacionais para a organização desses grandes eventos, no caso Olimpíadas, o Brasil se comprometeu com os outros países em razão de recentes práticas de atentados terroristas, desde a prática nos Estados Unidos, né, e agora recentemente na França, né, tivemos práticas terroristas, e também ontem, né, atentados a Bruxelas. Né, ou seja, o Brasil se comprometeu com esses países a tipificar o crime de terrorismo, e esses países têm receio que em razão das Olimpíadas, porque houveram precedentes nesse sentido, como as Olimpíadas em Munique, onde houveram atentados, enfim, se preocuparam em serem vítimas de atentados terroristas no nosso território. Então o Brasil, em regime de urgência, resolveu tipificar essa legislação. Mas vamos parar para pensar aqui um detalhe. Se nos processos legislativos ordinários, comuns, que seguem um rito onde há uma discussão, deliberação das câmeras, já há uma péssima técnica legislativa aplicada, principalmente desproporcional, né, entre o conceito do crime e a previsão da pena em relação à tutela do bem jurídico. Né? Agora imagine os senhores num regime de urgência. Imagine os senhores num regime de urgência. E foi pior. Há dispositivos assim presentes na lei 13.260 de 2016, ou seja, promulgada agora dia 17 de março, que fogem ao entendimento e à compreensão do direito penal. Né? Nós vamos analisar quais são esses entendimentos, quais são esses pontos de péssima técnica legislativa. Né? Antes disso, pessoal, eu queria passar para os senhores um conceito para vocês terem como paradigma, que é o conceito de terrorismo dado pela União Europeia. Se nas convenções da ONU, nesses 12 tratados internacionais, e principalmente na Convenção de Repressão e Prevenção ao Financiamento de 99, que o Brasil é signatário, não existe um conceito, né? Não existe um conceito previamente definido. Né? Essa é a grande discussão no direito internacional público em relação à ONU. Mas a União Europeia, ela traça um paradigma extremamente sólido ao tentar uniformizar a legislação de todos os Estados-membros da União Europeia. Então ela traz um conceito claro, objetivo do que vem a ser crime de terrorismo. Então nós temos comumente isso aí, esse conceito. Tendo como paradigma esse conceito, vamos analisar depois o conceito da Lei 13.260 e vamos analisar, por último, se o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional foi revogado expressamente ou tacitamente em relação a isso, se é que foi, tá? Tira só um print então, pessoal, em relação ao conceito de terrorismo da União Europeia. É definido numa decisão quadro, lá a lei para a União Europeia chama decisão quadro, né? Houve uma evolução, chamava plano de ação comum, depois passou para decisão quadro e atualmente chama diretrizes. Conforme evolui a União Europeia no seu ordenamento jurídico para com os países, seus Estados-membros, houve essa mudança, tá? Então, era uma decisão quadro de 2008. Tira um print quem quiser desse conceito da União Europeia. Tá lá no meu artigo. Perfeito. Quem quiser tirar um print ao som de Bruce Springsteen, Blood Brothers, cara, avesso ao terrorismo. Quem quiser tira um print aí, pessoal. Beleza? Quem curtiu aí, manda um coração aí, quem tá curtindo.
Esse é o conceito, pessoal, de terrorismo da União Europeia. Os atos internacionais que sejam suscetíveis de afetar gravemente um país ou uma organização internacional, quando o seu ato os pratique com o objetivo de intimidar gravemente uma população ou constranger indevidamente os poderes públicos ou uma organização internacional a praticar ou abster-se de praticar qualquer ato ou desestabilizar gravemente ou destruir as estruturas fundamentais políticas, constitucionais, econômicas ou sociais de um país ou de uma organização internacional. E como ela faz isso lá na União Europeia? Praticando o rol taxativo dos atos subsequentes, tá? Crimes contra a vida, integridade física, rapto, explosão, sequestro, entre outros. Lá, pessoal, o mesmo raciocínio aplicado ao conceito da União Europeia, nós vamos aplicar a Lei 13.260, lá no artigo 2º. Ou seja, os atos terroristas, eles visam, de acordo com a União Europeia, a intimidar gravemente uma população, a constranger indevidamente os poderes públicos, né, praticando os atos num rol taxativo, né, desestabilizando, destruindo o quê? As estruturas políticas, constitucionais, econômicas ou sociais de um determinado país ou organização internacional. E os atos lá vem previsto num rol taxativo da linha A à linha H. Entre eles, ofensa contra a vida de uma pessoa, pode ser, ou a morte de uma pessoa, como foi lá a morte daquelas pessoas que estavam trabalhando em Paris, na França, em relação àquele jornal, né, o chefe de redação daquele jornal. Prática de rapto, prática de explosivos, prática de apoderamento de aeronaves, utilização de gás, enfim, tem um rol taxativo. E aí me perguntaram, mas professor, se eu praticar um desses atos, a prática de ofensa à vida contra determinada pessoa, um homicídio caracteriza terrorismo? Não. O homicídio praticado a uma pessoa, ou qualquer crime praticado naquele rol taxativo daqueles atos, tem que ter essa finalidade lá na União Europeia. O que é? Intimidar gravemente a população, com o fim do quê? Com o fim de destruir as estruturas políticas, funcionais, sociais e econômicas daquele país. Os atos do rol taxativo não podem ser interpretados individualmente. Eles têm que ser interpretados com a finalidade da ação. Qual a finalidade da ação? Romper, né, o quê? Constranger, destruir o quê? Os poderes públicos. Perfeito? Intimidar uma população é considerado terrorismo lá na Europeia. Calma lá. Vamos lá. Agora vamos analisar isso na União Europeia. Vamos analisar agora o conceito de terrorismo no Brasil. O Brasil não adotou esse conceito lá da União Europeia. Nós temos agora dois dilemas, né, que eu vi muito. O primeiro dilema é que o nosso país é um estado muito jovem. Nós não temos 500 anos de história e nós não temos 100 anos de educação. Nossas escolas públicas começaram na década de 40 na Era Vargas, né? Lá, as universidades já surgiram no século XIII. Isso nós temos que levar em conta como uma premissa de raciocínio. A evolução dos institutos e do ordenamento jurídico da União Europeia e de seus países membros são mais evoluídos. E outro ponto em questão, muito debatido no Congresso Nacional, é que o crime de terrorismo não é um problema nosso, não é um fenômeno nosso, né? Aqui só há, em determinados pontos, um financiamento ao terrorismo, né? Isso pode ser em parte verdade, mas isso não pode ser levado a efeito no processo legislativo. Por quê? Porque o Brasil é signatário desses 12 tratados internacionais, dessas 12 convenções da ONU e principalmente, entre elas, da Convenção em relação à repressão e prevenção à ONU. Então, o Brasil se comprometeu internacionalmente ao quê? A reprimir atos de terrorismo, né? Isso não quer dizer que ele também não tem que proteger, né, por uma legislação clara, objetiva, dissuasória, como dizem os espanhóis, no nosso ordenamento jurídico. Ele tem que trazer essa previsão, porque é um compromisso internacional em relação a isso. Demorou mais de uma década para o Brasil realizar essa legislação e só o fez em razão das Olimpíadas. A verdade é essa. O terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, ela não tem o mesmo conceito da União Europeia, né? Houve, como eu havia dito aqui, nesse regime de urgência, uma péssima técnica legislativa. Mesmo porque, pelo quem acompanhou esse trâmite do processo legislativo do terrorismo no Congresso Nacional, percebeu que a bancada dos líderes do governo estavam mais preocupados em que
os movimentos sociais, os sindicatos, associações não fossem punidas pelo quê? Por práticas de atos de terrorismo. Prova é que o parágrafo 2º, eu só quero ler o parágrafo 2º primeiro para provar essa péssima técnica legislativa para depois entrar no conceito. O parágrafo 2º ele usa a seguinte técnica, a seguinte previsão. O dispositivo neste artigo, que ele quer dizer, o dispositivo em relação ao crime de terrorismo, o tipo penal de terrorismo, não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas. O que significa conduta coletiva de pessoas? Existe conduta coletiva de pessoas no ordenamento jurídico brasileiro? Existe conduta coletiva de pessoas no direito penal comparado? Não existe. A pessoa responde por uma conduta individual, a pessoa responde pela sua conduta individual praticada em concurso de pessoas, na qualidade de coautoria ou partícipe. A pessoa responde pela sua conduta inserida num grupo, praticado por uma organização criminosa ou praticado numa associação criminosa. Não existe conduta coletiva. Isso é uma excrescência. Chega até a ser bizarro essa terminologia. E ele continua. Não se aplica conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, em movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe, categoria profissional, direcionados a propósitos sociais e reivindicadores, visando a contestar, criticar, enfim, com o objetivo de defender direitos, garantias, liberdades, sem prejuízo da tipificação penal. Não havia necessidade. Não havia necessidade do parágrafo 2º. E o termo não se aplica também não é utilizado como uma boa técnica no direito penal. As excludentes de ilicitude já estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal, onde diz que não é crime praticado por legítima defesa, qualquer ato praticado por legítima defesa, exercício regular do direito, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal. Lá estão as excludentes já de tipicidade. As excludentes de culpabilidade também já vão previstas no Código Penal. As expressas e as implícitas, como inexigibilidade de conduta adversa, como coação moral irresistível, entre outras. Não havia necessidade desse parágrafo 2º. Pessimamente escrito. Agora, o que vem a ser terrorismo para o Brasil? Pessoal, tira um print aqui que nós vamos comentar isso aí. Perfeito? Olha lá. Aqui, pessoal. De acordo com o artigo 2º, vamos lá, o som de Bruce Springsteen, um pacifista, Blood Brothers, ali ó. Terrorismo consiste, de acordo com o artigo 2º da nossa lei publicada agora, a prática de por um indivíduo, ou seja, um crime unissubsistente, ou por mais indivíduos, plurissubsistente. É a prática de um ato ou mais atos, prática de uma pessoa ou mais pessoas. Por razões de xenofobia. O que é xenofobia, pessoal? É aquela aversão exacerbada de um estrangeiro, né, de uma determinada cultura. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Olha a pena, 12 a 30 anos. Quem quiser tirar um print aí, fica à vontade que eu vou virar. Quem quiser tirar um print, fica à vontade aí, pessoal. Beleza. Então vamos lá. Olha. Vamos analisar aqui o... Opa. Travou aqui não, vamos ver. Voltou. Pessoal, então, terrorismo no Brasil é quando, lá na União Europeia, quando promove o quê? Constrange ou destrói um poder público, a estrutura política, funcional, social e econômica. Aqui não. É quando os atos são praticados e aí ele faz um rol taxativo dos atos. Esse rol taxativo é feito no projeto de lei eram 5 incisos. Foram vetados 2 e eu vou falar quais. Quando pratica esses atos por razões de xenofobia, a aversão absoluta ao estrangeiro, à cultura estrangeira, a discriminação, preconceito de raça, cor e etnia.
com a finalidade de provocar terror social. O que é terror social? Ou generalizado, né? E o projeto de lei ainda falava destruição em massa. O projeto de lei falava destruição em massa, expondo a perigo pessoa, patrimônio e a paz pública. Pessoal, só em relação a isso, eu quero só citar um doutrinador alemão, Winfried Hassemer, um grande doutrinador alemão, estudioso há mais de 5 décadas do direito penal, vice-presidente da Suprema Corte alemã, titular de Sociologia do Direito, Direito Criminal, Criminologia da Universidade de Frankfurt. Ele diz o seguinte: não se pode depositar demasiada esperança no programa de direito justo por meio de uma linguagem correta, como se a compreensão correta e a aplicação da linguagem garantisse a correção do resultado. Agora, se você não pode aplicar um direito justo a uma linguagem correta e objetiva, já há uma dificuldade, imagina os senhores o contrário. E aí ele nos ensina: linguagem incorreta, contudo, pode excluir direito justo, se tiver presente o grande significado da linguagem do direito em geral, e especialmente no direito penal. Então, se pode ver a força falsificadora do meio da linguagem do direito. Ou seja, se a linguagem já for equivocada, obscura, na aplicação do direito penal, na sua interpretação, uma grande força falsificadora. E aí é o que se aplica como uma luva aqui. O que é terror social? O que é terror social? E aí ele tenta complementar o artigo expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública e incolumidade. Ou seja, o indivíduo tem que praticar aqueles atos cujo móvel, cujo motivo, cujo elemento subjetivo, a finalidade é razões de xenofobia, aversão ao estrangeiro, discriminação de raça, cor e religião. E quais são esses atos? Estão lá no parágrafo 1º, inciso 1, foram vetados o inciso 2 e o inciso 3, estão no inciso 4 e no inciso 5. Inciso 1, usar, ameaçar, transportar, guardar. E a grande pulo do gato aqui é você interpretar os incisos não de forma individual, separada. Os atos do parágrafo 1º você tem que interpretar de acordo com a finalidade e as razões, o móvel contido no caput do artigo 2º da Lei 13.260. Ele não pode ser interpretado isoladamente, restritivamente no inciso por si só, para efeitos de configurar o crime de terrorismo. Perfeito, pessoal? Tem que ser interpretado de acordo com o artigo 2º. O grande inciso aqui que eu quero, nesse pouco tempo que nós temos aqui para bater um papo, é o inciso 4. O inciso 4 fala sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça ou pessoa. É um inciso extremamente casuísta. Ou seja, a lei é extremamente genérica, dizendo terror social, uma força falsificadora de interpretação, como diz um penalista alemão, Winfried Hassemer, ou é extremamente casuísta. E o problema de ser casuísta no direito penal, principalmente na técnica legislativa, é que quando você não prevê determinados fatos tão importantes quanto os previstos, ou mais importante, você pode deixar de lado da proteção legal, da tutela, bens jurídicos imprescindíveis e indispensáveis. E deixou. Pasmem, senhores. Se houver sabotagem de usina nuclear durante as Olimpíadas, não configura crime. Porque ele usou o termo casuísta, aeroportos, portos, instalações ferroviárias, rodovias, hospitais, casa de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais que funcionem os serviços públicos essenciais. Usina nuclear não é bem público essencial, nem privado, e nem instalações de geração de transmissão de energia, e muito menos instalações militares. Usina nuclear é instalação industrial com a finalidade de subsidiar o programa nuclear brasileiro. Está fora do tipo penal, não está protegida. Será que com isso o Brasil chancela o compromisso internacional que teve? Isso é o maior absurdo, a maior excrescência dessa legislação. E outra,
E se os movimentos sociais, classes, categorias tomar o poder e sabotar determinados bens públicos essenciais, não é considerado crime? Ah? Então essa é o comentário que eu tinha que realizar aí para os senhores. Vamos só para finalizar essa aula, pessoal, discutir se o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional foi revogado expressamente pela lei do crime de terrorismo. Ah? Só vamos analisar aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês o print, pessoal. Tá? Tira uma foto aqui. Vocês vão tirar o print. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tira essa foto e a gente analisa aqui se foi ou não. Vamos lá, o som de Blood Brothers. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. A Lei de Segurança Nacional, quem quiser tira um print aí, pessoal. Ela fala lá no artigo 20 que configura crime contra a segurança nacional devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo. E quais são as razões? Por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Pena de 3 a 10 anos. Se o ato resultar lesão corporal, a pena vai dobrar. Se resultar morte, aumenta em triplo. Tiraram aí, pessoal, um print? Então vamos analisar isso aqui. Como todos sabem, a Lei de Segurança Nacional, 7.170/83, ela foi editada no regime de exceção, no regime totalitarista antes da Constituição de 88. E de acordo com o Supremo Tribunal Federal, jurisprudência baseada nos pedidos de extradições, onde há necessidade de comprovar dupla tipicidade, segundo o Supremo, decisões reiteradas do ministro Celso de Mello, entre outros, dizem que sim. A doutrina também em relação a isso, o professor Alberto Silva Franco, o professor Júlio Mirabete, até o professor colega lá do Damasco, o professor Capese, ele entende que sim. Mas outra parte da doutrina dividida nesse ponto entende que não foi recepcionada. O fato é que a Lei de Segurança Nacional no artigo 20, e foi até fundamento agora do pedido de avocação do inquérito no ministro, a AGU, a Advocacia Geral da União, utilizou a Lei de Segurança Nacional para avocar esse pedido do quê? Das conversas interceptadas e todos os documentos envolvendo a presidente e o senhor Luiz Inácio da Silva. Tá? Então isso é um ponto pacífico, ela foi recepcionada pela Constituição de 88. E agora, o artigo 20 foi revogado ou não, de forma expressa, pela Lei 13.260 de 2016, publicada agora dia 17 de março. Expressamente não foi revogado. E implicitamente? Implicitamente também não. Por quê? Porque as razões que movem a prática de atos terroristas aqui é por inconformismo político. Lá não, você lembra as razões lá? Por xenofobia, preconceito, discriminação. E a pena lá do terrorismo, do artigo 2º, é de 12 a 30 anos, além de correspondente a ameaças e outros crimes. Aqui é de 3 a 10. Então, se for por razões políticas internas, ou para manter, praticando os atos também em rol taxativo, que são devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar e manter em cárcere privado, ainda está vigendo, ainda está em vigor a lei, o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Perfeito, pessoal. Quem gostou, manda um coração. Leiam meu artigo lá no Conjur, que ele é muito mais explicativo. E futuramente, ainda nesse semestre, eu vou lançar lá o crime de terrorismo. Perfeito, pessoal? Gostaram? Tá? Quem vai prestar concurso para federal, delegado federal, procurador da República, juiz federal, estude essa matéria. Leia no segundo semestre meu livro, que está para ser editado. Perfeito? E nesse ponto... Opa, deixa eu abrir aqui, que o dog quer ir embora. Leia esse meu artigo lá no Conjur. A soldada tipificação do terrorismo no Brasil não completa a complexidade do tema. E despeço de vocês ao som de Bruce Springsteen, Blue Brothers. Tá? Quem gostou, manda um coração.
Quem perdeu, avise os amigos que perderam, compartilhem e acessem lá no canal do YouTube, que eu vou subir pro meu canal do YouTube esse tema. Perfeito, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer aqui ajudá-los. Nenhuma pergunta? Quem quiser perguntar, vamos lá, um minutinho. E nenhuma pergunta em relação do que foi estudado aí, pessoal? Nada? Nenhuma pergunta? Não? Então, grande abraço.